Bom, pessoal, vamos a mais uma aula hoje. Vamos falar hoje sobre cuidados com cães anestesiados. Isso é muito importante dentro de uma clínica, tá? Então, o período de recuperação dessa anestesia, né, pode ser considerado como o período de descontinuação da administração do anestésico injetável inalatório e o tempo em que o animal é capaz de se manter em decúbito external sem nenhum auxílio, tá? Então ele é esse período de recuperação que a gente vai deixar o animal se recuperando. Tá vendo que ele tá deitadinho de barriga para baixo, é o decúbito external, tá? Geralmente a gente puxa a linguinha para fora para ele respirar melhor. Então esse é o período de recuperação. Então, durante a anestesia, como regra geral, quanto mais longo for a anestesia geral, mais demorado vai ser o período de recuperação anestésica. Não podemos falar que isso é matemática, porque organismos vivos são diferentes entre si. Então, animais vão acordar mais rápido, outros vão demorar mais, e depende também de idade e de score corporal, se é mais gordinho, se é mais magrinho. Então, isso tudo vai ajudar, tá? A condição física, é isso que eu estava falando. Recuperações mais demoradas ocorrem com frequência em animais que apresentam qualquer tipo de doença debilitante, especialmente aqueles que afetam o fígado e rins, né? Animais mais idosos, filhotes, tá? Também o tipo de anestésico e por qual via foi administrado. Se foi intramuscular, aquele anestésico vai ficar circulando por mais tempo até ele ser absorvido. Se foi via intravenosa, vai ser mais rápido. Se é o inalatório, é mais rápido. Se é o intravenoso em relação ao inalatório, é mais lento, entendeu? Então, tudo vai depender da via de administração desse anestésico. A temperatura corpórea do paciente, animais hipotérmicos apresentam baixo metabolismo e excreção diminuída dos anestésicos. Então, se o animal já chega em choque, já chega com hipotermia, que é baixa temperatura, então ele vai excretar esse anestésico muito mais lentamente, tá? Também depende da raça do animal. Algumas raças como Greyhounds, Salux, Afghan Hounds, Whippet, Russian Wolfhounds, eles têm recuperação mais lenta em recuperação anestésica de alguns fármacos, porque eles têm pouca gordura, né? Então eles não têm gordura para se depositar. Então às vezes demora um pouco mais a recuperação. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado com essas raças. Então, gente, quando o animal está se recuperando da anestesia geral, ele está retornando de um plano anestésico profundo, animal inconsciente, para um plano mais superficial, animal mais acordado. Assim, a frequência cardíaca e respiratória aumenta gradativamente, as pupilas voltam para a posição central e os reflexos palpebral, pedal e de deglutição retornam totalmente, tá? Esses são os reflexos protetores, palpebral, pedal e deglutição, tá? Logo após o aparecimento do reflexo de deglutição, o animal normalmente em seguida dá sinais de retorno de consciência, que exclui movimentos voluntários da cabeça ou membros, abertura dos olhos e às vezes vocalização. Às vezes eles choram, às vezes eles têm uma vocalização. Não é dor nem nada, é realmente da anestesia, né? Efeito da anestesia, eles têm essa vocalização, tá? Durante esse período também pode ocorrer as complicações anestésicas e mortes. Então, por isso que é muito importante monitorar, tá? Nesse local deve ter um estojo de emergência, equipamento para monitoramento, como um estetoscópio, um oxímetro de pulso, um termômetro e oxigênio de fácil acesso para a gente poder monitorar esse animal, tá? A gente vai medir, né, fazer a mensuração
da concentração de oxigênio, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura. Os sinais vitais devem ser avaliados a cada 5 minutos durante esse período de recuperação e deve ser dada maior atenção à coloração das mucosas. Lembra daquela aula das mucosas que a gente faz o TPC e tem que preencher em 2 segundos? Se for 3, 4, já está bem complicado? Então, lembre-se que o TPC, tempo de preenchimento capilar, é de 2 segundos, ou seja, 1, 2. Esse é o tempo de preenchimento, tá? É de grande importância que o paciente em recuperação anestésica seja monitorado para casos de ocorrência de vômitos, convulsões, laringoespasmos e dispneia. Ou seja, vômitos, tudo bem, né? Vocês sabem o que é, convulsões, laringoespasmo, ou seja, a laringe, né? Onde tem a traqueia e o esôfago, né? A gente tem a glote que fecha e abre. Se ele tem um laringoespasmo, essa glote vai fechar, ele não vai respirar, tá? E uma dispneia é uma falta de ar. Então a gente tem que monitorar qualquer diferença de comportamento nesse animal, tá? Quando o animal está monitorado, quando está monitorando o animal durante a recuperação anestésica de raças braquicefálicas como o bulldog, que tem o nariz achatadinho, é necessário assegurar que as vias aéreas estejam desobstruídas, tá? Sempre com a linguinha puxada para fora, para ver se o animal está respirando normalmente. Em seguida, da extubação, que é a extubação? Tirar a sonda. Todos os animais devem ser posicionados de decúbito external com o pescoço estendido para manter essa ventilação, tá? Essa respiração. Essa posição irá ajudar e manter as vias aéreas abertas. Fontes de calor podem ser fornecidas através de toalhas aquecidas, garrafas com água quente enroladas em toalhas. Fora tem colchão térmico, lâmpadas de infravermelho, né, circuladores de ar quente, colchão de água quente, enfim, tem várias maneiras da gente manter a temperatura desse animal que vai estar hipotérmico depois da anestesia. Isso é muito importante. Problemas pós-operatórios, como hemorragias, né, remoção das suturas pelo animal, o animal está acordando, começa a tirar os pontos, vômito e pneumonia por inalação, isso é muito importante. Queimaduras por colchões térmicos, se não está devidamente monitorado, pode haver queimaduras, tá? Então, por isso que tem que ser monitorado constantemente. O trabalho do anestesista ou do auxiliar só termina quando o paciente estiver totalmente acordado e recuperado da anestesia, tá? Não pode deixar lá e lavar o instrumental e arrumar a sala, não. Tem que ficar monitorando, tá? Tem que ficar monitorando porque é nessa hora que acontece acidentes. Ok, gente? Então, essa é mais uma aula sobre os cuidados com animais anestesiados. Tem mais um videozinho aí sobre hipotermia e aí a gente vai te mostrar como que é isso na prática, tá bom? Um abraço e até a próxima.